Então, vamos dar start, o pontapé inicial para a nossa conversa. Neurovendas, conhecendo um pouco melhor o comportamento do cliente, para que a gente possa estabelecer um novo nível e mais profundo nível de conexão entre nós, empresas, fornecedores, parceiros, com o nosso cliente, para que a gente possa vender mais e para que a gente tenha mais resultados. Alguns anos atrás, quando eu também me deparei com a possibilidade de conhecer e de estudar um pouquinho mais sobre uma fusão, né, uma simbiose de tantas temáticas, veio à tona essa expressão do neurobusiness. Então, cada vez que a gente ouvir falar sobre qualquer coisa relacionada especialmente à gestão, a vendas, a estratégia, neurocomunicação, neuroliderança, assim como a gente vai falar de neurovendas, a gente está falando de um conjunto de situações vistas sobre um outro e um novo olhar. Por algum motivo, ao longo de todo o tempo da história, a gente foi aprendendo, parece que, a compactar os conhecimentos e segmentar muito bem isso. É bem comum a gente falar, tal profissional é da área de humanas, tal profissional é da área de exatas, só que quando a gente vai para o nosso dia a dia, nas nossas relações pessoais e profissionais, não existe essa separação em caixinhas. É como está na nossa imagem, são várias caixinhas que vão se formatando, que vão se juntando, que vão se combinando numa simbiose fantástica. E é um pouco disso que a gente vai buscar fazer aqui na companhia de vocês hoje, trazendo uma fusão, uma simbiose, uma interconexão entre neurociência, entre gestão, entre marketing, vendas, conhecimentos de biologia, de antropologia, quando a gente vai se revisitar lá no passado, nos nossos ancestrais, e também conhecimentos da psicologia. O que é importante numa conversa dessa a gente também lembrar que quando a gente fala de estudo, de ciência, a gente nunca vai ter a propensão e a pretensão de trazer aqui respostas prontas e receitas finitas, né? Como se esse conhecimento fosse o suprassumo. Não, todo o estudo, a ciência, o próprio estudo de funcionamento do nosso cérebro é um processo bastante recente e que ele vem dia a dia. À medida que a gente vai descobrindo coisas novas, ele vai lançando luz, ele vai colocando um farol para que a gente possa compreender um pouquinho melhor sobre nós e sobre esse mundo fantástico com o qual a gente se relaciona todo dia. Então, vamos embarcar nessa fusão aí de vendas com neurociência, com psicologia, com biologia e com tantos outros conhecimentos. Antes eu falei para vocês que, logo na abertura, que a gente mudaria um pouquinho a nossa relação já no início dessa conversa, desse webinar, quando a gente fala que neurovendas, ele tem como um princípio básico a gente descaracterizar um pouquinho aquela noção de cliente e fornecedor que a gente tem tradicionalmente. Certamente aqui conosco hoje nós temos pessoas que têm negócios com o que a gente chama de operações B2B, que é uma empresa vendendo para uma outra empresa. Nós temos clientes com operações onde é uma empresa vendendo para um consumidor final. Hoje existem transações que o mundo digital nos possibilitou, consumidor final negociando e intermediando com outro consumidor final. Mas uma primeira premissa para a gente começar a trazer o assunto de neurovendas para a nossa conversa aqui, e a gente entender que independente se é B2B ou B2C, nós vamos começar a enxergar vendas como uma relação H2H, de humano para humano. Por mais que a gente negocie com um CNPJ, existe uma pessoa lá, existe uma direção da empresa, existem emoções envolvidas nesse processo. E quando a gente começa a tirar um pouco o olhar da objetividade que muitas vezes a gente gostaria que fosse o processo de vendas, a gente começa a se dar o direito, sim, a perceber que tem tantas outras coisas interconectadas quando a gente fala de relações que são de pessoas para pessoas. Então, esse é o nosso princípio básico. A gente vai falar de relações aqui que são de humano para humano, de pessoa para pessoa. E especialmente nesse nosso momento, nesse webinar aqui, a gente vai procurar enxergar neurovendas sobre a ótica de duas pessoas especificamente. Entender um pouquinho o que se passa nesse mecanismo do vendedor, no nosso mecanismo cerebral, especialmente no nosso processo de preparação para vendas, e entender um pouquinho mais sobre alguns critérios e alguns itens que o consumidor leva em conta, que o nosso cliente leva em conta na hora de fazer as suas escolhas, na hora que ele está propenso ou não a ficar sensível às ofertas que as nossas empresas apresentam para eles. Então, reforçando o que a gente já falou, independente do seu segmento de atuação, do seu porte, se você tem uma equipe com muitos vendedores, se você tem uma equipe pequena ou se você é um vendedor sozinho,
não tem problema nenhum, esse conhecimento certamente serve para ti e vai te alcançar de uma forma prática para que a gente tenha insights de como enxergar coisas que a gente faz todo dia de uma perspectiva diferente. É natural que para a gente falar de uma temática dessa, vai ser importante que a gente utilize um pedaço dessa nossa fala aqui para que a gente possa fazer um balizamento, um overview, para que todos nós possamos ter uma noção de alguns conceitos que são fundamentais a gente compreender, para que depois a gente possa ir bem para um campo prático sobre o que é neurovendas e como isso pode mudar a forma que a gente atua na nossa relação com as pessoas, na nossa relação com os clientes. Essa frase que está aí, ela escrita alguns anos atrás por um neurocientista, um médico, um neurocientista português chamado Antônio Damasio, e ele escreveu um livro muito interessante. Ele escreveu um livro chamado O Erro de Descartes. E o René Descartes, ele é um filósofo conhecido como o pai da filosofia moderna, e entre tantas frases de expressão que ele cunhou, o Descartes foi o cara que falou: penso, logo existo. E nessa literatura chamada O Erro de Descartes, o Antônio Damasio ele faz uma provocação em a gente enxergar sobre uma outra perspectiva. Não mais o do penso e por isso existo, mas sim de que nós não somos aquelas máquinas racionais e de pensar como nós humanos nos achamos. Nós somos sim máquinas de sentir que pensam. A ordem está invertida. Não somos máquinas de pensar, somos máquinas de sentir que pensam. E isso aqui abre um leque de oportunidades e de possibilidades para a gente enxergar a nossa relação com as outras pessoas e a nossa relação com o nosso mercado consumidor, lembrando que o nosso cliente também, antes de ele racionalizar as suas escolhas, ele é impactado instintivamente e ele é impactado emocionalmente por toda e qualquer interação que a gente faça com ele. É mais ou menos como se a gente chegasse à conclusão de que antes de sermos seres humanos sociais, até porque nós, como seres humanos sociais, estamos há muito menos tempo em cima da Terra do que nós como seres biológicos, como animais. Então nós somos, e precisamos entender isso, seres biológicos, nós somos seres que tomamos diariamente as nossas decisões instintivamente, emocionalmente, e daqui a pouquinho a gente vai descobrir que um pedacinho do nosso processo decisório, das nossas escolhas, das mais complexas até as mais triviais do nosso dia a dia, elas são efetivamente racionais, biológicos, instintivos, emocionais e, às vezes, racionais. Então a gente não é todo aquele ser diferenciado, pensante, que nós nos julgamos ser muitas vezes. Basta a gente olhar para o nosso comportamento como consumidor, como muitas vezes a gente toma decisões de compra sobre marcas a respeito de produtos e serviços, e tenho certeza que todos nós, em algum momento, já nos flagramos pensando: por que eu tomei essa decisão? Por que eu comprei isso? No marketing existe um termo chamado dissonância cognitiva, que é aquele sentimento, é aquele arrependimento que muitas vezes nós temos, mesmo antes de utilizarmos um produto ou usarmos aquele serviço que a gente contratou. É como se dissesse assim: lá fui eu, tomei uma decisão instintiva ou emocional, e agora, quando eu parei e racionalizei, eu vi que não era exatamente isso. Mas não vamos nos penitenciar e nos culpar por isso, porque nós somos esses seres aí biológicos, instintivos, emocionais e racionais. Quando a gente olha para neurovendas e tudo que tiver a base como neuro, a gente vai precisar falar um pouquinho sobre o nosso mecanismo neural, o nosso conjunto de mecanismos que fazem o nosso corpo funcionar. Então, todos nós temos como base esse sistema nervoso central, que é composto por, como está aí na nossa imagem, o nosso cérebro, o nosso cerebelo, o nosso tronco encefálico e a medula espinhal, que já está fazendo conexão com uma outra parte que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o sistema nervoso periférico. Dentro dessa caixa preta, que é o nosso cérebro, que, como eu falava antes, somente nos últimos 20 anos, 25 anos, é que a tecnologia proporcionou uma leitura e uma análise um pouco mais refinada e qualificada sobre como funcionam os nossos mecanismos cerebrais. A gente já tinha a psicologia, a psiquiatria falando muito da mente, mas à medida que a tecnologia começou a poder rastrear através de ressonância magnética, eletroencefalograma, tantas tecnologias que hoje estão disponíveis, a gente conseguiu sim chegar a algumas conclusões sobre
formas que o nosso cérebro age mediante algumas situações. Se a gente pudesse pegar de uma forma bastante simplista, e aqui o nosso objetivo não é entrar profundamente em questões que até invadem outras ciências, que precisam um pouco mais de robustez técnica para a gente falar, mas vamos considerar que o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central, ele poderia ser subdividido, não que essas divisões aconteçam em compartimentos separados, nosso cérebro está altamente interconectado, mas a gente pode dizer sim, que existe um pedaço do nosso cérebro que ele é muito primitivo. É o cérebro que controla algumas funções vitais nossas, como frequência cardíaca, a respiração, e ele é totalmente instintivo. É aquele nosso cérebro, que existe até alguns autores que no passado cunharam outras teorias, como a teoria do cérebro trino, que fala que nós somos o cérebro reptiliano. Né? A gente já evoluiu um pouco sobre a leitura e a interpretação disso, mas sim uma parte do nosso cérebro lá primitiva, quando a gente não tinha muita relação social, que ela cuidava basicamente dos nossos instintos de sobrevivência. Aí fala que no processo evolutivo a gente também foi desenvolvendo outras áreas e novas conexões, até porque o nosso cérebro tem uma capacidade relacionada à sua plasticidade, à neuroplasticidade, que à medida que a gente vai evoluindo e tendo novas conexões, a gente vai assimilando e aprendendo coisas novas. Aí a gente fala desse segunda unidade do nosso cérebro chamado sistema límbico, e ali que mora todo o conjunto de interpretação das nossas emoções, onde a gente é impactado emocionalmente e é aquilo que vai gerar uma ação a partir desse impacto emocional que todos nós temos todo dia, mesmo sem pedirmos. E esse é a parte do nosso cérebro totalmente emocional. E no nosso processo evolutivo, a última camada evolutiva é o chamado neocórtex. É a parte cognitiva, é onde a gente guarda todo o arsenal de coisas racionais para as nossas tomadas de decisão. Percebam que no zoom que foi dado ali sobre esses três assuntos, a gente está falando que sistema límbico ele é rápido, ele é automático e ele é impulsivo. O neocórtex ele é devagar, ele é analítico, ele é mais consciente, até porque ele carrega toda essa carga da nossa cognição. Um autor, alguns anos atrás, escreveu um livro falando e trazer a evolução desses conceitos de três áreas do cérebro, chamando de sistema 1 e de sistema 2. E ele fala que o agrupamento do sistema límbico com esse nosso cérebro primitivo, a gente considera ele como o sistema 1 e o neocórtex como o sistema 2. O autor desse livro, chamado Daniel Kahneman, e quem sabe alguns de vocês já tiveram contato com essa publicação, quem se interessar por esse assunto, digo que vale muito a pena a gente conhecer esse autor e a forma como ele apresenta a nossa tomada de decisão e a nossa forma de pensar. No livro Rápido e Devagar, ele apresenta justamente a lógica de funcionamento do nosso sistema 1 e sistema 2. Sistema 1 ele é rápido, e por ser rápido ele é inconsciente, são coisas que a gente vai tomando decisão com base em insights que a gente já teve, de coisas que a gente passou, em outras experiências, tudo sem a gente se dar conta. Ele é muito automático, ele é aplicado nas nossas decisões do dia a dia, e por ele ser rápido, automático, ele também está mais sujeito a erros. Em contrapartida, a gente tem uma outra parte, que ele chama de sistema 2, que a gente também utiliza na nossa tomada de decisão, que ela é mais lenta, ela é consciente, porque ela está ligada com o neocórtex lá, a parte cognitiva, ela requer um esforço maior de pensamento, de interpretação, de leitura, de amarração de informações. A gente acaba normalmente utilizando isso para decisões mais complexas e, ao mesmo tempo que é mais lento, em contrapartida também se torna mais confiável do que o System 1. Só que não só nessa publicação do Daniel Kahneman, como tantas outras que já falavam dos nossos comportamentos, e aqui eu estou falando de comportamentos antes mesmo de sermos clientes consumidores. Qual que é a nossa situação? Está aqui. A nossa situação fala que o nosso percentual diário de decisões conscientes, ou seja, que estariam utilizando o System 2 ali, que é consciente, que requer um pouco mais de esforço e é mais confiável, ela se restringe a 5 a 15%. O grande volume de decisões para tudo que nós tomamos, ele está nesse campo submerso do nosso inconsciente. E não é à toa que alguns anos atrás o marketing, a publicidade, a propaganda já entenderam isso e dioturnamente criam estratégias para acessar esses nossos mecanismos inconscientes para plantar as suas marcas, os seus produtos e, inclusive, nos direcionar para aquilo que a gente quer fazer. O Daniel Kahneman, como em algumas outras publicações, chega a questionar se existe livre-arbítrio.
Porque a hora que a gente entende um pouquinho esse mecanismo, a gente descobre como tantas vezes a gente é conduzido, aqui eu não quero usar a expressão manipulado para não chocar, mas até em algumas vezes manipulado a tomar algumas atitudes e algumas ações. Essas nossas decisões inconscientes, que representam aí boa parte do que a gente faz todo dia, ela nos traz à tona os estudos de que a gente decide muitas coisas irracionalmente ou inconscientemente, mas que nós justificamos isso de maneira racional. É como se todos nós precisássemos de um porquê para justificar por que nós tomamos aquela decisão. Mas racionalmente a gente vai ter que criar um artifício para isso. Tanto que em vendas a gente sempre fala, dê um porquê para o seu cliente. Mostre para ele que tem um porquê. Porque às vezes ele vai tomar uma decisão sem sequer saber por que ele está tomando. Se a gente ajudar dando o porquê, ele vai ficar mais tranquilo e mais seguro com isso. Outra coisa que é importante, desde lá dos nossos primórdios como civilização, como humano em cima da Terra, nós somos movidos por aceitação social. Quanto mais aceitos socialmente nós somos, mais aptos e mais vistos a gente vai estar como fonte de reprodução. Vocês já devem ter visto falar sobre isso, de que seres humanos, assim como outros animais, a gente está sempre em busca da nossa reprodução, porque é a forma da nossa genética se manter e um pedacinho de nós continuar aí, mesmo depois que nós morrermos. Seja de maneira consciente ou inconsciente, nós sempre estamos em busca de aceitação social. Se vocês verem alguns animais, o animal ele é mais frondoso, é um animal mais bonito, ele consegue acasalar mais fácil. Quanto mais aceitação social ele tem, mais apto ele está à reprodução. Quanto mais apto ele está à reprodução, mais chance de a gente continuar, dar continuidade à nossa linhagem de sobrevivência. Outra coisa que é característica biológica de todos nós, a todo instante a gente busca aumentar o prazer e reduzir as chances de a gente ter dor. E isso vale também nas nossas escolhas de compra, de consumo, marcas, produtos e serviços. E ainda falando um pouquinho tecnicamente dos mecanismos de tomada de decisão, cada coisa que a gente faz, o nosso cérebro, alguns segundos antes, já tomou a decisão. E como a gente falou, na maioria das vezes, ele não consultou o nosso neocórtex. Ele simplesmente ativou um conjunto de informações prévia que ele tem, seja por instinto biológico, ou seja por coisas que a gente foi sendo impactado emocionalmente ao longo da nossa vida, para chegar a uma conclusão de qual é a melhor escolha para cada um de nós todo dia. Falamos um pouquinho do sistema nervoso central, é importante dizer que ele está diretamente conectado com o nosso sistema nervoso periférico, que é aquela outra parte ali que compõe todos os receptores que a gente tem pelo corpo, gânglios nervosos, nervos, tudo aquilo que está o tempo inteiro captando informações do ambiente externo, especialmente, mas também algumas informações que o nosso próprio corpo internamente se conecta com o nosso cérebro. Dentro do nosso sistema nervoso periférico, a gente encontra uma outra subdivisão, e aqui vocês vão lembrar da aula de biologia, certamente, quando a gente estudou o sistema nervoso simpático ou parasimpático. É como se a gente dissesse que o sistema nervoso simpático, ele dá o nosso play para várias coisas. E o parasimpático, ele está ali reduzindo a nossa marcha, colocando a gente em pause, em descanso às vezes. O sistema simpático é responsável pelos nossos mecanismos de luta, fuga, ele bombeia sangue com mais fervor no nosso corpo, para os músculos, ele acelera o nosso batimento cardíaco, acelera a respiração e tranca o nosso processo de digestão. Do outro lado, a gente tem o sistema parasimpático, que é aquele que entra em cena quando a gente está em repouso, em processo de digestão, por isso que a gente fica lento quando a gente come uma comida muito pesada, é muita coisa sendo processada dentro do nosso corpo e é o sistema parasimpático entrando em ação. Desacelera o coração, desacelera a respiração, estimula o processo de digestão, e isso acontece o tempo todo, mesmo sem a gente lembrar ou sem a gente pedir. Mas daqui a pouquinho vocês vão ver, e quem sabe a gente já comece a fazer um link aqui. Se eu quero vender mais, eu vou ter que dar um play ou um pause no meu cliente. Certamente a gente começa a ver que muitas vezes a gente vai precisar aguçar, injetar alguma coisa dentro do cérebro do nosso cliente para que os sistemas dele que movam ele a tomar uma decisão sejam ativados. Como é que essa conexão acontece diariamente a todo segundo no nosso cérebro? Por uma função chamada de sinapse. E como vocês estão vendo ali nessa animação, os nossos neurônios, eles não são fisicamente conectados uns com os outros. Eles estão bem próximos uns dos outros.
a pontinha de um neurônio chamada de dendrito, está bem pertinho da outra chamada axônio, e quando há uma descarga elétrica, porque o nosso organismo é muito movido por impulso elétrico e por reações químicas, quando há essa descarga elétrica, que a gente chama de sinapse, há uma conexão entre esses dois neurônios, e aí com vários neurônios, e libera uma substância que a gente chama de neurotransmissor. Para que serve um neurotransmissor? Ele produz ou uma transmissão que a gente chama de excitatória, que vai deixar o nosso cérebro excitado, querendo tomar alguma ação, ou ele vai gerar uma ação inibitória. Então aqui já vamos fazer um parênteses. Pode ser que a nossa forma de atender o cliente, a nossa forma de apresentar o produto, apresentar o nosso preço, falar das características, ou como a gente vai falar daqui a pouquinho, dos benefícios, ou possam estar gerando uma excitação cerebral no nosso cliente, e aí ele vai querer fazer alguma coisa com isso, ou vai gerar uma inibição da atividade cerebral dele. E quem sabe aqui a gente já poderia sintetizar dizendo que se eu vou vender mais, eu preciso dar motivos para o cérebro do cliente estar em excitação. Se eu não conseguir fazer isso, ele vai ter uma atividade inibitória. Vocês já devem ter ouvido falar sobre alguns neurotransmissores que são bem falados aí, não só no campo profissional, mas também nas nossas questões pessoais. Eu trouxe aqui exemplos de alguns deles. Eu tenho a dopamina, que é um neurotransmissor que está diretamente ligado ao nosso sistema de recompensa, só que é uma recompensa muitas vezes antecipada. Sabe quando você está vendo a vitrine de uma loja e você foi instigado a entrar dentro da loja? Tenha certeza que teu cérebro, numa sinapse, já liberou um pouquinho de dopamina, que é aquela vontade de ir, aquela excitação antecipada por quem sabe poder comprar aquele produto. A noradrenalina está diretamente ligada às nossas reações de estresse, de sobrevivência, é aquilo que nos mantém em alerta. Muitas vezes a gente trabalha com conceitos de neuroarquitetura para projetos de varejo, onde a iluminação, a temperatura são fundamentais para deixar o cliente em estado de alerta. Porque se ele não estiver em estado de alerta, ele relaxa e possivelmente relaxado, ele não vai tomar uma ação excitatória para poder fazer a sua compra. A serotonina, que está muito ligada à atenção, ao aprendizado, nos dá muito a sensação de saciedade. O chocolate é uma boa lembrança de liberação de serotonina, com o prazer que a gente sente, e ele também nos move a ir atrás de mais esse prazer. Voltamos a ter nova descarga de dopamina com essa sensação. E ainda um último, para a gente citar aqui brevemente alguns, a ocitocina, que está muito ligada à nossa sensação de prazer. Quando a gente cria vinculação com uma marca, com uma empresa, tenho certeza que ali tem ocitocina sendo liberada. A ocitocina, para vocês terem uma ideia, ela tem uma relação muito íntima no seu processo de síntese com a prolactina, que é chamado do hormônio do leite humano. Não é à toa que o leite materno cria uma vinculação tão especial entre mães e filhos, entre seres, né, não precisam ser só humanos, mas com as suas crias, porque tem ali uma ativação química e uma ativação elétrica que gera esse bem-estar emocional. E a gente começa a ver que quase tudo a gente consegue hoje entender um pouquinho da onde vem. E esse é um grande desafio, a gente se entender um pouquinho mais como vendedor e também entender o nosso cliente sobre essa ótica que a gente está falando. Quem ficou curioso com esse assunto aqui, tem aqui uma outra recomendação, livro do professor Pedro Camargo, que é uma referência hoje em neuromarketing, em neurociência aplicada a negócios, e o título é bem inusitado, porque ele fala: compro sim, mas a culpa é dos hormônios. Os hormônios são muito parecidos à sua atuação com os neurotransmissores, a única diferença é que o neurotransmissor é produzido no cérebro e os nossos hormônios são produzidos em todo o nosso conjunto de elementos ali que estão ligados à parte endócrina do nosso corpo, que estão lá dentro do nosso sistema nervoso central periférico, como a gente falou antes. Bom, chegamos a uma primeira pergunta interessante. Mas o que tudo isso que a gente falou até agora, que parece uma revisão da aula de biologia, tem a ver com vendas? Tem absolutamente tudo quando a gente se dispõe a ir um pouco mais profundo e fazer essas interconexões entre biologia, entre neurociência, neurologia, psicologia, psiquiatria, antropologia, porque a gente é ser humano e a gente vende, compra o dia inteiro em interações de humano para humano. E como a gente falou no começo desse webinar, o primeiro humano que a gente vai colocar um pouquinho mais de atenção e de olhar é entender algumas questões. Aqui o nosso tempo é bastante restrito, a gente teria aqui condições de aprofundar muito
sobre esses assuntos, mas a ideia é trazer sim uma provocação aqui para vocês, para que a gente possa se dar o direito de enxergar as mesmas coisas sobre outras perspectivas. Então, vamos olhar um pouquinho sobre algumas coisas que acontecem no cérebro de um vendedor. Essa figura que está aqui do iceberg, assim como lá na analogia que o Daniel Kahneman provoca sobre boa parte dos nossos comportamentos e atitudes e decisões serem irracionais e inconscientes, a gente também poderia dizer que o nosso comportamento, ele vem sim fruto de tantas outras coisas. E essa figura, essa linha de pensar, é uma adaptação de um jeito de pensar, de um método proposto pelo professor Tiago Cavalcante Tabajara, que eu tive o prazer de ter como meu professor também, de neuroliderança, e ele fala que alguns dos nossos comportamentos têm base genética. Seja um vendedor, seja um comprador, de base genética, de base biológica. Vamos imaginar, 2018, se não me engano, a gente teve greve dos caminhoneiros no Brasil, agora recentemente a gente teve uma pandemia, onde todo mundo foi para os supermercados fazer compra de mantimento. Agora a gente se pergunta assim, o que há de racional numa pessoa que nunca compra 5 quilos de arroz e ir para o mercado e comprar 3 pacotes de 5 quilos de arroz? Quem sabe a única explicação para isso seja o fato de que a gente tem um instinto biológico de sobrevivência. O nosso cérebro primitivo gritando e dizendo, não sei o que vai acontecer. A gente não racionaliza isso, mas ele está dizendo, vai, toma uma decisão, faz alguma coisa para garantir a tua sobrevivência. Não vamos investir muito tempo em falar desse comportamento do vendedor de cunho biológico e genético, mas quero provocar com vocês uma outra leitura. Popularmente, hoje a gente chama de meme aquelas coisas que a gente recebe pelo grupo de WhatsApp, recebe nas nossas redes sociais, onde vem uma coisa engraçada, conectada com alguma coisa que está acontecendo, só que o meme, ele só tem esse nome porque em 1976, um sujeito chamado Richard Dawkins, ele falou o seguinte, não é possível que a nossa evolução só aconteça de caráter genético. Precisam existir outros elementos que contribuam com a nossa mudança de comportamento. E ele cita, tem um livro que ele escreveu chamado Gene Egoísta, e o nome meme surgiu lá naquela época como um análogo ao gene. E aí ele explica que o nosso gene está o tempo inteiro tentando se reproduzir. Só que reproduzir-se biologicamente. Mas a gente pode se reproduzir, segundo ele, memeticamente no campo social, no campo cultural, no campo das ideias. É mais ou menos como ele fala que há 14, 15 mil anos atrás o homem resolveu domesticar o lobo. E a partir de então, foram passando milhares e milhares de anos, à medida que alguns lobos, localizados em locais onde eles foram domesticados, não tiveram que mais caçar, a biologia, a sua genética, foi diminuindo o seu porte, foi reduzindo o tamanho das suas presas, porque agora eles não precisavam mais caçar, a comida chegava até eles. E o Richard Dawkins falava, não é possível que a gente só vai ter transformações de comportamento depois de milhares e milhares de anos. E aí ele cunha essa forma de enxergar, essa teoria chamada memética. E ele fala que meme é qualquer coisa que seja capaz de inserir ou mudar um comportamento nosso. E ele fala que o meme é igual ao gene. Quando a gente recebe, a gente quer multiplicar ele. E é como se fosse um vírus. Depois disso, já teve uma outra publicação falando sobre isso, chamado Vírus da Mente. Ou seja, meme é qualquer, na nossa situação, que um vendedor foi ouvindo, foi aprendendo, foi vivenciando ao longo da sua trajetória. O professor Tiago Cavalcante fala muito sobre esse ambiente chamado ideosfera. Ideosfera é qualquer lugar que possa gerar influência no nosso comportamento. Os livros que a gente lê são a nossa ideosfera, as conversas que a gente tem, os programas de televisão que a gente assiste, o webinar que a gente escolhe para participar, faz parte da nossa ideosfera. E de tanto que a gente vai recebendo memes ao longo da nossa vida, eles vão se fortalecendo, eles viram crenças, e depois que eles viram crença, viram o que a gente, se tornam o que a gente chamou hoje numa versão gourmetizada de mindset, que é o nosso modelo mental. Então é como se dissesse que a soma dessas coisas todas é que vão verdadeiramente influenciar no nosso comportamento. Aonde que isso tem relação com o vendedor? Meme é qualquer coisa que possa inserir ou modificar um comportamento. Se vocês olharem para os comportamentos, os seus comportamentos como vendedores ou os das suas equipes, vocês vão começar a se perguntar da onde isso vem. E quem sabe a gente descubra que existam alguns memes que eles quase são meio padrão no meio dos vendedores. Eu vou citar algumas frases que
porque elas são muitas vezes repetidas, às vezes elas não são nem verbalizadas, mas elas estão o tempo inteiro soprando no cérebro de um vendedor. Essa aqui é uma delas, isso é um meme. A pessoa acredita nisso e ela ainda fala para os outros que se o cliente precisar, ele entra em contato. Eu não preciso ter um ciclo proativo de contato com o cliente. Tem vendedor que fala e pensa, se eu tiver preço e se tiver a melhor condição de prazo, eu vendo. Outro meme fala que, pô, aquele cliente não é perfil ou para o nosso produto ou para o nosso serviço. Um outro aqui fala que nem adianta ligar ou visitar para esse cliente, porque ele não compra, porque ele é pequeno, porque ele já deu problema no passado, por qualquer motivo. O mercado está em crise, é um outro meme. Vejam, lá o que o Richard Dawkins falava, não basta nós sermos impactados por esses memes, nós queremos ficar reproduzindo eles, assim como a nossa genética está o tempo inteiro querendo se manter viva. Cidade pequena, para quem tem vendedor externo, é muito comum a gente ouvir, cidade pequena não vale a pena nem visitar cliente. Ou aquele cliente é muito grande, ele nem vai nos receber. São memes. Esse é aquele cliente que sempre vem aqui na empresa, na loja e nunca compra nada. Um outro exemplo, resultado se faz no fim do mês. Essas coisas vão se retroalimentando nas nossas conversas, nas nossas rodas de amigo, nas nossas convenções de vendas, às vezes, e quando a gente menos se dá conta, eles se cristalizaram como uma crença e como um mindset. E aí, às vezes, é difícil a gente imaginar que um vendedor, por melhor produto, serviço que ele tenha na sua mão, melhor estratégia da empresa, não vai conseguir sobreviver a esses memes. Essa frase sintetiza um pouco isso, porque ela fala que nenhuma estratégia comercial, nenhum produto fantástico, um serviço muito diferenciado vai sobreviver a crenças limitantes. Se isso estiver dentro da cabeça do vendedor, não adianta a gente ter uma ótima estratégia, um bom produto ou um bom serviço. Essa autora francesa, lá do início do século XX, ela fala que nós não vemos as coisas como elas são, mas sim como nós somos. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês sobre isso. Há um tempo atrás, eu estava participando de uma convenção de vendas de uma empresa e a empresa estava mostrando qual era a meta para o próximo mês. Estava avaliando um determinado período e validando a meta para o próximo mês. 2 vendedores, um do lado do outro. A empresa fala, a nossa meta vai crescer 25%. Um dos vendedores se manifesta, ele diz, puxa, 25% chance, 25% de possibilidade de eu ganhar mais. Eu posso ganhar 25% a mais do que eu já estou ganhando. E do lado dele, recebendo a mesma informação, tem um outro vendedor que fala assim, eu sabia que a gente não devia ter fechado a meta do mês passado. Agora a empresa quer que a gente faça 25% a mais. E quando eu vejo isso acontecendo, eu vejo essa frase viva. Nós não vemos as coisas como elas são, mas sim como nós somos. Conforme o nosso modelo mental, o nosso mindset, as nossas crenças, os nossos memes, tudo aquilo que nos influencia como vendedor. Quando isso acontece, a gente vê muitos vendedores se justificando, vendedor com pouca confiança em si, vendedor terceirizando o seu sucesso. Muitos daqueles memes ali, se eu tiver melhor preço, estou terceirizando o sucesso. E eu poderia sintetizar essas 3 coisas dizendo que a gente encontra muitos vendedores com medo. E medo é uma emoção e uma das emoções mais primárias do ser humano. Sabe o que acontece quando a gente sente medo? Está aqui de novo os nossos neurotransmissores e hormônios, causando essa explosão dentro do nosso cérebro, descarregando adrenalina, descarregando cortisol, faz subir a nossa pressão arterial, diminui a vazão dos nossos vasos, a gente fica com as pupilas dilatadas, o nosso pâncreas que estava lá fazendo síntese do nosso açúcar, ele joga toda a energia dentro do nosso corpo, sobe o nosso pico de estresse, sobe o nosso pico de ansiedade. E a gente passa dias atrás de dias tendo essa descarga com medo dos desafios comerciais que nós temos como vendedor. E aí a gente ativa aquele mecanismo que é bem primitivo de luta ou de fuga. Ou a gente passa a ser aquele vendedor lutando com os clientes, brigando para fechar uma venda, ou o vendedor que vai fugindo porque não sabe como enfrentar essas situações. Só que enquanto a gente está fugindo ou lutando, a gente deveria estar compreendendo melhor o nosso cliente. Se a gente pudesse, a gente falaria mais aqui sobre inteligência emocional em vendas, que tem muita relação com isso. Dentro do cérebro do vendedor, existem reações químicas que fazem ele brigar com o cliente, brigar por fechar a venda, ou que ele faz ele fugir, se esconder, inclusive, das suas próprias limitações. Quando a nossa energia deveria estar muito conectada a gente conhecer um pouquinho mais sobre o que se passa na mente
na cabeça, no modelo cerebral dos nossos clientes. E é isso que a gente vai tentar falar um pouquinho agora, entrando um pouquinho mais nesse mecanismo complexo, mas muitíssimo curioso, no sentido de a gente se aprofundar, conhecer mais dele, da tomada de decisão de um cliente que é alvo, sim, de neurovendas. Olha só que interessante. Daniel Kahneman nos lembrou agora há pouquinho que boa parte das nossas decisões não são conscientes, elas são irracionais. Logo, toda vez que a gente fala assim, o cliente não está comprando porque o preço é alto, o nosso concorrente tem uma melhor condição, ou o nosso custo de produção é alto, por isso tornou o preço também muito alto, diferente dos outros concorrentes. Só que vejam que preço, ela é uma questão muito mais racional do que emocional. Certamente, quando o cliente está excessivamente olhando para preço, é porque a gente não criou uma condição de despertar o modelo de excitação cerebral dele para que ele percebesse valor no que a gente faz. Tenho certeza que, assim como eu, vocês compram produtos que têm preço mais caros que os outros. A gente às vezes nem consegue explicar, mas a gente tem afinidade com a marca. A gente até fala, não, eu compro aquela marca porque ela tem mais qualidade. Lembram? A gente toma uma decisão irracional e quer achar um jeito de dizer que ela é racional. Mas muitas vezes a gente nem sabe porque a gente vê mais valor numa marca e na outra. Olhem esse exemplo aqui. Starbucks, que é uma marca reconhecida por gerar uma experiência diferenciada. Se a gente pegar quanto custa o quilo de um café, lá como a granel, como commodity, quanto custa e qual é o preço do café depois de industrializado e colocado numa embalagem de 500 gramas. Quanto que ele agrega quando eu transformo ele num serviço servindo uma xícara de café? Só que o Starbucks conseguiu ir além, né? Conseguiu gerar uma experiência diferenciada para o seu cliente. Uma vinculação emocional a ponto de a gente querer mostrar para os outros que a gente está consumindo Starbucks. Essa escalada gera valor econômico, gera maior percepção de valor para o cliente e maior retorno financeiro também para a empresa. Nós estamos falando do mesmo produto, mas com agregações de valor diferentes. A própria Starbucks fala que eles não são uma empresa de café que serve pessoas, são uma empresa de pessoas que serve café. Certamente os princípios de neurovendas e da relação de pessoa para pessoa está implícito na filosofia e na estratégia de trabalho dessa empresa. Para mim, eu tenho como uma premissa de que a maior forma de diferenciação que a gente pode ter no mercado, ela acontece quando a gente consegue se conectar com aquelas pessoas que são nossos clientes. Vocês vão ver eu falando muito aqui de pessoas que naquele momento são nossos clientes, proporcionando para elas sensações e experiências que mantenham elas interessadas em voltar e se relacionar com a gente outras vezes. É como se a gente dissesse, nós ativamos áreas do cérebro delas que deixaram elas satisfeitas. E quando a gente, como pessoa, tem uma possibilidade dessa, a gente quer voltar. Tem pessoas que a gente recém conheceu e a gente gostaria de convidá-las para jantar na nossa casa. A gente não consegue explicar. Tem empresas que a gente se relaciona e a gente cria uma vinculação maior. Tem algumas que as experiências negativas são ruins e para a gente desbloquear isso no nosso cérebro, a experiência negativa virou um meme. Né? Tal empresa é tal coisa. A gente coloca um carimbo, uma marca em cima das empresas com as quais a gente se relaciona. Bom, se a gente falou que o vendedor não devia estar lá brigando tanto ou fugindo tanto dos seus desafios, que ele deveria estar concentrado a entender um pouquinho melhor os mecanismos de tomada de decisão do cliente. E está aí o nosso cérebro. Meu cérebro, o seu, dos nossos clientes. Todo santo dia, bombardeado o tempo todo, inclusive quando a gente está dormindo inconsciente, ele está lá sendo bombardeado. Quando a gente está acordado, ele está sendo bombardeado por todo o conjunto dos nossos sentidos. Nesse instante aqui, enquanto a gente está participando desse webinar, certamente vocês podem estar fazendo outras coisas, podem até estar vendo outras mídias, e tem uma concorrência para ver o que efetivamente entra no cérebro de vocês. E olhem que desafio que nós, como vendedores, temos. Porque a todo instante, o nosso cérebro ele está sujeito a um impacto de informação, de dados, na ordem de 11 milhões de bits por segundo. Isso quer dizer que enquanto a gente está aqui ouvindo, vendo esse webinar, tem tantas outras informações concorrendo. O nosso pensamento em alguma outra coisa, o tato do nosso corpo reconhecendo que tem uma camisa tocando a minha pele, muitas coisas inconscientes. Agora vejam que existe um filtro
Porque o nosso cérebro, se ele for tentar processar isso tudo, ele, como a minha filha diria, que ele vai bugar, não vai mais funcionar. Ou seja, dos 11 milhões de bits por segundo que a gente é impactado, só processamos e só recebemos 40 bits por segundo. É como se a gente exemplificasse, a minha empresa vendeu 11 milhões de reais, mas só 40 reais entraram no caixa. Olhem o tamanho da perda que a gente tem. E olhem o desafio que a gente, como vendedores, tem para poder, ao invés de descarregar um monte de coisa para o nosso cliente, como discurso de venda, como marketing, como promoção, de a gente ir no ponto certo. Só que qual é o critério que faz esse filtro do que entra e o que não entra? É um critério biológico, que muitas vezes nós nem sabemos que ele acontece, mas o nosso cérebro está o tempo inteiro buscando guardar energia. Tudo aquilo que ele tem menor gasto de energia para tomar a decisão vai entrar. É por isso que quando a gente incorpora um hábito, ele se torna fácil de fazer. Se eu tenho hábitos positivos ou não tão positivos assim, o meu cérebro já se acostumou com aquilo. Se para mim é difícil ir 3 vezes por semana na academia, para uma outra pessoa que tem esse hábito, é fácil ir 3 vezes na academia. Para o cérebro dela, é menor gasto de energia ela pensar em ir para a academia do que ela pensar em não ir para a academia. Para mim, pode ser o contrário. Quando eu começo a entender que o nosso cérebro e o cérebro do nosso cliente, do nosso consumidor, está o tempo inteiro querendo economizar energia, me abre uma possibilidade de começar a pensar, poxa, o que eu posso fazer para ele? Porque se eu oferecer para o cérebro do meu cliente algumas condições, pode ser que eu seja o privilegiado de ser o 40 bits no meio de 11 milhões. Do contrário, a gente vai ficar perdido numa infinidade de estímulos comerciais que a gente faz para o cliente e ele sequer percebe. Imaginem que ao invés de a gente pensar as estratégias de marketing e venda da empresa como uma grande mangueira de bombeiro jorrando coisas em cima do cérebro do cliente, a gente pensasse num conta-gotas, colocando as coisas certas que vão passar na cabeça do nosso cliente. E o nosso cérebro, ele adora essas coisas que estão aqui. Ele adora facilidade e comodidade, tudo que para ele for familiar. Ele adora quando a gente dá comandos para ele, no caso do nosso cérebro, quando ele recebe comandos. O nosso cérebro adora opções limitadas e ele adora associações e atalhos. Aqui são só alguns exemplos de coisas que esse nosso cérebro, que quer economizar energia, está muito suscetível. Como é que a gente conecta isso com neurovendas? De uma forma bem prática. Vamos tentar criar aqui alguns combos dessas coisas que a gente falou agora e ver como a gente pode acessar o cérebro do nosso cliente. Quando eu falo em facilidades e comodidades, e quando eu falo que o nosso cérebro gosta de tudo que for familiar, pensem quando a gente está apresentando um produto ou um serviço. Vocês já ouviram, a gente tem que falar do benefício e não da característica. Porque o benefício está totalmente ligado com a minha dor, com o meu problema. Logo, isso é familiar para mim. Eu não quero saber de coisas excessivamente técnicas, a não ser que seja uma venda complexa, uma venda técnica. Outra coisa importante é que a gente possa facilitar o acesso do cliente aos nossos produtos e serviços. Como é difícil, às vezes, a gente se relacionar com algumas empresas hoje para falar, para conseguir saber o preço. Lembra quando a gente fala assim, quem tem rede social da empresa, coloque o preço do seu produto. Porque você tem que facilitar. Se você cria uma barreira que o cliente tenha que mandar um direct para você, mandar o popular inbox, é mais uma coisa que o cérebro dele vai estar se ocupando. E daqui a pouco ele cansa disso e não vai para frente. Quando eu falo em facilitar, não entreguem simplesmente uma tabela de preço ou um descritivo padrão. Hoje aqui eu até faço uma menção ao WhatsApp. Com o WhatsApp está muito fácil de a gente colocar um texto gigantesco e enviar pronto para o cliente. O cliente não lê, e se ele lê, ele não entende, porque às vezes está carregado de terminologias técnicas. Menos termos técnicos e mais a linguagem do cliente. Tudo que for familiar para o cérebro do cliente vai ter maior chance de entrar. Se for uma coisa muito diferente, além de exigir um consumo muito grande de energia, pode ser que o cliente, inclusive, não queira evoluir isso, porque ele vai perceber algo tão diferente dele que ele fica com medo daquilo. E a gente já viu o que acontece no cérebro quando a gente sente medo. Nosso mecanismo de defesa fica alerta e a gente não consegue evoluir na nossa relação de compra de alguma coisa. Quando a gente fala em dar comandos em opções limitadas,
indiquem na relação com o cliente de vocês quais são os próximos passos. A gente está numa negociação de venda. Poxa, então, hoje você não tomou a decisão. Então, vamos combinar, eu te ligo daqui 5 dias. Sugiram isso para o cliente. Tenho certeza que o cérebro dele está esperando esse comando. É melhor você sugerir um dia do que ele tomar essa decisão sozinha. Isso quer dizer que a gente tem que conduzir o cliente pela nossa jornada de compras. Outra coisa importante, às vezes a gente confunde que qualidade no que a gente está oferecendo é sinônimo de quantidade. Quantos de nós já não perdemos muito tempo para escolher uma pizza no meio de 80 sabores diferentes, ou passamos mais tempo navegando na Netflix atrás de alguma opção de filme? Porque não tem opção? Muito pelo contrário. Existe um desgaste de energia muito grande quando eu tenho opções múltiplas. Até porque o nosso cérebro entra em parafuso, porque ele começa a pensar qual é a certa, qual é a errada. Lembra que a gente quer ter prazer e fugir da dor. Só que se eu tenho muitas opções, eu entro num mecanismo de dúvida muito grande. E na dúvida, sabe o que a gente faz? Não compra. Porque a gente não quer ter uma experiência negativa. Outra coisa bacana de a gente falar aqui, bem brevemente, são os nudges. Tem um livro fantástico com esse mesmo título também. E nudges são alguns empurrõezinhos que a gente dá inconscientemente no cliente para que ele acate um comando que a gente quer. Por exemplo, um comando de compra. Tem um case que é reconhecido internacionalmente de nudges, de empurrõezinhos, foi quando a indústria descobriu que se vender fruta cortada, o cliente compra mais do que se ela tiver in natura. Era o empurrãozinho que faltava. Quando a gente vê aquele abacaxi lá na fruteira ou no supermercado, pensa, mas eu tenho que chegar em casa, tenho que descascar, é duro, tenho que pegar uma faca, eu nem sei se eu tenho faca. São barreiras para o meu processo de consumo. A fruta, sim, é muito fácil, é pegar e consumir. Menos desgaste de energia, mais simples, mais negócio. Falamos também que o nosso cérebro funciona por associações e atalhos. E aqui tem uma expressão que se popularizou, e certamente vocês já ouviram aí, os chamados gatilhos emocionais em venda, na psicologia. Eu sempre falo com bastante cuidado sobre esse tema, porque parece que se vende uma coisa muito simples, que falar isso é um gatilho, como se apertasse um botão no cérebro do cliente e ele fizesse como um robô aquilo que a gente está falando. Aqui a gente vai trabalhar isso sobre uma outra ótica, bem dentro daqueles conceitos que a gente vem falando de neurociência, de biologia, de um negócio chamado heurística. O que é heurística? Heurística, ela age sobre o nosso processo de decisão com a intenção de reduzir a necessidade de a gente gastar energia processando informação. E aí vão sair o que a neurociência já trabalha, o que a psicologia já trabalha há algum tempo, são os vieses. Vejam que esse negócio da heurística, ele está intimamente ligado com o nosso System 1, lá que o Daniel Kahneman fala. Porque se eu quero um processo de reduzir a necessidade de eu processar a informação, é porque eu quero tomar uma decisão mais rápida, ela vai ser inconsciente, é quase que o piloto automático para as decisões do dia a dia, e a gente vai estar mais sujeito a erro. E aí vem à tona a expressão chamada vieses cognitivos. O que é um viés cognitivo? É uma tendência que nós temos, como clientes, como vendedores, como pessoas, a usar coisas que a gente já sabe para ancorar as nossas decisões sobre coisas que a gente ainda não sabe. Vejam, é um atalho. É como se o nosso cérebro dissesse, eu não vou gastar tanta energia articulando e levantando tantas informações. Deixa eu pegar um pouquinho disso aqui, já sei o que eu quero. Só que lembrem, tudo isso acontece de forma inconsciente, sem a gente se dar conta. Aqui tem 3 exemplos de que a gente poderia considerar um viés. Um dos vieses é chamado de viés da ancoragem. Então imagine que você está num supermercado e você sempre vê um determinado produto lá e você acha ele muito caro. É um produto importado, você nunca compra porque na tua avaliação ele é muito caro. Só que quando ele aparece com uma etiqueta de promoção, é 10% de desconto. Você sabe que racionalmente ele continua num patamar caro, mas essa informação prévia de que ele está na promoção ativou o inconsciente do seu cérebro como se dissesse, agora eu vou aproveitar e vou comprar. Viés da ancoragem. Outro viés é o que a gente chama de viés da confirmação. Então imagine que você está escolhendo um carro, e se você como comprador acredita que aquele carro tem uma boa relação de consumo, você vai procurar confirmar essa seu modelo de pensar com base em alguma outra pessoa ou alguma informação. Aí você vai perguntar para o vendedor da loja, e o vendedor da loja, quem sabe, vai te dizer, não, esse carro realmente tem uma boa relação aqui de custo-benefício do consumo dele.
Mas você vai pesquisar na internet também, e na internet vai dizer assim, não, esse carro não tem esse consumo tão bom assim como se fala. Só que como o nosso viés da confirmação, que é reforçar uma crença que a gente já tem, a gente começa a dizer assim, não, mas certamente o cara que deu essa opinião aí, ele está pisando muito fundo, ele não está usando o carro como eu vou utilizar. E é o nosso cérebro querendo confirmar que aquilo que a gente está pensando é que é o sempre correto. Outro exemplo de viés, ele por conceito não é exatamente um viés, mas certamente a gente já passou por isso, é chamado de efeito priming. Por que o nome chama-se efeito priming? É porque alguma coisa que vem primeiro influencia algum comportamento que vem logo na sequência desse impacto emocional. É como se a gente chegasse no supermercado e sentisse o cheirinho de roupa limpa. Quem sabe você nem tinha ido com a pretensão de levar um amaciante de roupas ou de levar um sabão em pó, um sabão líquido para sua máquina. Mas ao ser exposto a esse impacto emocional, e por que ele é impacto emocional? O priming também tem essa característica de fundir e misturar os nossos sentimentos. A gente sentiu pelo olfato o cheiro de roupa limpa e às vezes vem uma memória, que às vezes a memória é visual de um momento legal. Há uns dias atrás eu ouvi uma pessoa falando, quando eu vejo sagu, aquela sobremesa que é bem típica, né, aqui no sul do Brasil, quando eu vejo sagu, eu lembro do cheiro da casa da minha avó. Esse é o nosso cérebro. Esse é o efeito priming. Ele se utiliza de uma informação prévia, sensorial, para refletir uma tomada de decisão que a gente vai ter. Eu sempre procuro me utilizar como laboratório de neuromarketing, de neurovendas, e às vezes eu estou na estrada, estou viajando, ou estou no supermercado, e eu pego um produto que habitualmente eu não pegava, sem me dar conta. Só que depois, quando eu racionalizo, eu tento fazer uma volta e tentar entender qual foi o impacto emocional que eu tive em algum outro momento que me levou a tomar a decisão de compra desse produto, a escolher esse tipo de produto. E se a gente começar a fazer esse exercício, a gente vai ver como o nosso cérebro pega atalhos, pega fragmentos de coisas que a gente não se dá conta para nortear o nosso processo de decisão. Olha aqui um outro exemplo de atalho. Eu não preciso mostrar para vocês a marca dessa empresa, dessa fintech, desse banco digital. Simplesmente a cor que eles escolheram como sua cor ativou um atalho, uma associação. E quem sabe, se a gente gosta deste banco aqui, a gente vai gostar de outras coisas, sem a gente se dar conta, que também tenham essa mesma cor. Um outro exemplo aqui de priming, né? Quem consome essa marca sabe, essa loja tem um cheiro, esse produto tem um cheiro. E essa mistura de efeitos que acabam trazendo dentro do nosso cérebro reforçam e criam uma vinculação emocional. Quanto maior o arsenal de relações sensoriais a gente tiver com o nosso cliente, maior vai ser a capacidade de ele memorizar a nosso respeito. Bom, entrando aqui no nosso bloco final, trazendo alguns outros insights sobre neurovendas que a gente pode utilizar de forma muito prática para a gente vender mais e ter mais resultados. Nosso cérebro adora uma boa história. Histórias, sejam histórias com H, verdadeiras, ou histórias criadas, elas são um cenário perfeito para a gente criar impacto emocional. E quando a gente cria impacto emocional, a gente cria memória. E se tem uma coisa que a gente quer que o nosso cliente tenha a nosso respeito, é lembrança sobre a nossa marca, sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço. Todo mundo lembra, alguns anos atrás, quando o McDonald's, né, criou aquela música que conta como era a configuração do hambúrguer deles. E quem sabe alguns de nós nem comemos e nem gostamos dessa marca, mas a gente lembra exatamente, porque nos foi contada uma história que nos envolveu emocionalmente, que nos envolveu sonoramente, e a gente gravou no nosso cérebro. Contem histórias e vendam. Não é à toa que existe uma técnica chamada storytelling, que a gente inclusive utiliza para fazer pitch de vendas, para calibrar discurso de venda de vendedor, para que ele possa conduzir o cliente numa jornada onde o cérebro dele vai ativando vinculações emocionais. Outra coisa que a gente pode se utilizar é a tal da precificação com base na percepção do ganho. Todos nós, certamente, ou boa parte de nós, já fomos comprar um produto no e-commerce. Sabe aquela situação de que R$120 é caro, o produto. R$120 que eu tenho que pagar mais R$20 pelo frete, ele é caro.
mas R$ 140 com frete grátis, vamos embora, vamos aproveitar porque isso é bom. Isso é precificação com base na nossa percepção de ganho. Um outro exemplo clássico dessa precificação, que ela nos induz a comprar aquilo que o fornecedor quer, é quando a gente vai no cinema e tem 3 tamanhos de pipoca. Tem a pipoca pequena a R$ 7, a pipoca média a R$ 10 e a pipoca grande a R$ 11,50. O que a gente faz? Quem sabe se a gente tivesse a estatística do volume de compra, a gente pensaria, achando que racionalmente a gente está fazendo um grande negócio, a gente diria, é lógico que eu vou pegar a grande. Ela é só R$ 1, R$ 1,50 mais cara do que a média. Só que quem precificou essa pipoca conhecia do nosso modelo de comportamento cerebral. E não é a pipoca grande que está barata, é a pipoca média que está cara. Só que ela serviu como uma âncora para vender aquilo que queria. É exatamente quando a gente vê 3 pacotes de internet, carro com configuração básica, intermediária e o completo. A estratégia de precificação ela é definida com base num modelo cerebral de até onde a gente consegue perceber diferença. Lembram do Starbucks? Aqui é o único exemplo que eu vou dar de utilização de tecnologia. A Starbucks utiliza tecnologia na sua precificação. Neurotecnologia. Porque ela pluga lá, né, monitoramento cerebral e ela vai apresentando para as pessoas o menu que diz o preço do café. E a hora que a pessoa vê o preço, eles percebem que algumas áreas do cérebro são acionadas. Aí eles aumentam um pouco o preço, apresentam de novo. E enquanto o cérebro da pessoa não acessa uma memória de comparação, o preço pode ir subindo. Só que quando o cérebro da pessoa diz assim, opa, deixa eu buscar aqui na minha memória alguma outra referência de preço de café. Eles dizem, chega, não vamos passar daqui. Porque se eu subir mais o preço, eu posso começar a ativar a comparação da nossa marca com outra. E a gente não quer isso. Então, tem tecnologia, tem muita coisa hoje sendo desenvolvida, olhando para o nosso comportamento inconsciente. Outra coisa importante nessa nossa reta final, gente, lembrar que marcas são memes. O que falam a respeito da nossa marca, do nosso negócio, a imagem que está associada a ela, vai ser reproduzida como um vírus. É como se vocês aqui hoje, depois de ter essa participação num webinar, saiam falando para uma pessoa que nunca ouviu falar de neurovendas. Se vocês falarem positivamente ou falarem negativamente, essa pessoa vai receber esse meme, sem nunca ter ouvido falar e sem nunca ter participado, vai formar uma imagem sobre o que é neurovendas. E aí a gente tem que se perguntar quase que todo dia, quais são as emoções que nós, como profissional, como pessoas, ou como empresa, como marcas, a gente está provocando no nosso cliente. Deixei para nossa finalzinho aqui uma coisa que parece ser contraditória. A vida inteira a gente escutou de que cliente satisfeito é que deveria ser a nossa grande missão e a nossa busca. Só que sobre a ótica da neurociência, o nosso modelo de tomada de decisão cerebral, e a gente já viu que boa parte dele é inconsciente, cliente satisfeito não compra. Sabe quando as nossas mães, os nossos pais nos falavam assim, a gente sempre tem que ir no supermercado com a barriga cheia. A gente sempre come alguma coisa antes de ir para o supermercado. Por quê? Porque se eu estiver satisfeito, eu não vou comprar mais do que eu deveria. Só que se eu não estiver cerebralmente satisfeito, eu vou querer comprar um monte de coisa. E a indústria já descobriu isso há algum tempo. Grandes marcas como essa que está aqui, elas estão o tempo inteiro não só encontrando a insatisfação do cliente, mas mais do que isso, elas estão provocando a insatisfação do cliente. Porque elas conhecem esse modelo aqui de tomada de decisão cerebral do cliente. Ele fala desses 4 quadrantes aqui, onde a gente pode estar num quadrante de relaxamento, de prazer e de alegria, estou satisfeito como cliente. Eu tenho um outro quadrante que a gente vai quase que passar direto para ele no processo de neurovendas, mas quando a gente está em tristeza, em desgosto, né, a gente chama isso de uma valência negativa e de uma excitação baixa. A gente às vezes tão frustrado que a gente não consegue nem reclamar. É quando a gente está nesse quadrante aqui. Só que se a gente for linkar essa matriz com aquilo que a gente falou agora há pouquinho sobre os neurotransmissores, a gente vai descobrir que quando a gente está relaxado, satisfeito, alegre com um produto ou com um serviço, qual é a descarga química que tem no nosso corpo? Serotonina. Ela me dá saciedade. O movimento que ela me gera é um movimento não o suficiente
para eu ter excitação cerebral. Eu tenho descarga de ocitocina nesse momento, sensação de prazer, bem-estar emocional. Eu tô com o meu iPhone, eu tô com o meu iPhone X, com o meu iPhone 11. Aí o que a indústria faz? Quando ela percebe que as vendas já não estão mais sendo suficientes, elas lançam um novo modelo. Vem a novidade, por isso que a gente gosta tanto novidade, inovação, tecnologia. O que acontece? No momento em que a indústria lança um novo modelo, parece que a gente começa a dizer, poxa, mas o meu já não estava segurando muito a bateria. Realmente eu acho que ele já não estava mais tão bom. A gente quer racionalizar uma coisa que a gente está sendo impactado de forma irracional e inconsciente. E o que a indústria faz? Nos joga para o outro quadrante, noradrenalina. Deixa eu colocar uma situação de insatisfação nessa pessoa, que ela vai perceber que agora ela tem um produto, mas já tem uma versão, um modelo mais atualizado. E quando a gente tem esse estresse, a gente fica em alerta, a gente quer resolver esse incômodo. A gente não quer ficar sentindo isso durante muito tempo. Isso é necessário para tirar o cliente da tal da zona de conforto e levar a excitação cerebral dele para ele tomar uma decisão. Aí o que a gente faz? Vai buscar resolver isso. O que a gente quer colocar de novo dentro do nosso organismo? Dopamina. Esse neurotransmissor que é responsável pela recompensa, pela antecipação do prazer. E a dopamina ela é engraçada porque ela tem mais efeito no nosso corpo de consumidor quando a gente toma a decisão da compra do que propriamente depois que a gente vai usar o produto. Porque ali a gente está num estágio de satisfação, de prazer, até antecipado muito grande. Isso é químico. O processo de venda, ele é químico sobre a ótica da neurociência, da psicologia, da biologia, como a gente tem falado. Não é à toa que tem alguns modelos que se proliferam por aí, como o AIDA, que fala que primeiro eu tenho que chamar a atenção do cliente. Eu tenho que gerar o interesse, o desejo e a ação. É como se dissesse em cada um desses estágios tem uma descarga de neurotransmissores acontecendo para o meu cliente. Tem uma reação química, fisiológica, ou excitando o nosso cérebro para evoluir e comprar, ou deixando ele não quero evoluir para essa relação comercial. Um último modelo ainda, que vai bem ao encontro do que a gente está falando aqui, ele fala que a gente apresenta um problema para o cliente. Né? Vocês já viram uma frase do Steve Jobs que fala que o cliente não sabe o que ele quer até que a gente diga para ele o que ele precisa. É como se dissesse, eu apresento um problema para o cliente, eu reconheço o que popularmente a gente chama das dores do cliente. Só que ao invés de eu ir direto para a solução, para a descarga de satisfação, de dopamina, é como se eu agitasse um pouco mais esse problema. Então imaginem que eu sou um vendedor de alarmes e estou conversando com vocês e eu digo, poxa, está acontecendo muitos roubos aí na região onde você mora. Problema. Isso já despertou um nível de excitação cerebral da pessoa, sem a gente se dar conta. Antes de oferecer a minha solução, que é a descarga de dopamina, de satisfação, eu agito esse problema, porque eu quero evidenciar ele ainda mais. É como se o vendedor fizesse um comentário e dissesse, poxa, porque é muito ruim. Ou você está fora de casa, trabalhando, e quando chega em casa viu que mexeram na sua casa, ou pior, quando a gente está dentro de casa e é surpreendido por alguém que venha fazer mal para a gente, mal para nossa família. Isso, do ponto de vista de excitação cerebral, é uma coisa muito forte. E quem sabe, quando mal utilizado, pode ser manipulatório. E quando a gente fala de qualquer coisa que é neuro vinculada a negócios, o limite ético de como a gente atua sobre isso sempre precisa ser falado e sempre precisa ser respeitado. Vocês já viram tantas e tantas pessoas, espero que não tenham pessoas próximas de vocês que já caíram nesses golpes que são feitos pela internet. Mas quando a gente está vulnerável emocionalmente e alguém sabe conduzir isso, ela nos direciona a fazer o que quiser. E não é muito diferente no caso da venda. Aí sim a gente apresenta uma solução para um cliente que já está muito mais propenso, o seu cérebro já está muito mais condicionado e excitado a tomar uma decisão pela compra. Gente, o objetivo desse webinar aqui, dessa conversa, de forma alguma, é dizer que as coisas são simples, são mágicas, mas é provocar e inspirar vocês a olharem o que a gente faz todo dia nas nossas áreas comerciais sobre uma perspectiva diferente. Todo dia, independente do que a gente venda ou do que a gente faz, em todas as nossas interações com as pessoas, a gente tem a possibilidade de criar vínculos, de criar conexões especiais com os nossos clientes. E garanto para vocês que isso não depende só de produto ou de serviço. Isso vai depender muito de gente.
e gente que entende de gente. E quem sabe quando a gente fala em neurovendas, neurobusiness, neuroliderança, é esse desafio de a gente compreender mais as coisas não sobre a perspectiva da nossa empresa, mas perguntar, eu preciso entrar na perspectiva, na dor, na ambição, na expectativa, na necessidade do meu cliente. E queria deixar no fechamento desse nosso webinar, além do agradecimento por vocês estarem aqui conosco, essas reflexões, para que a gente possa olhar para os nossos produtos e para os nossos serviços, olhar para a nossa marca, para aquilo que o nosso negócio comunica, para o marketing, para a comunicação, para a nossa forma de falar e interagir diariamente com os clientes, por telefone, presencialmente, pelo WhatsApp, por e-mail, nossas formas de abordar os clientes. Sobre a ótica de tudo que a gente conversou aqui nessa última hora, a pergunta é: quais são as sensações que nós geramos para o nosso cliente? E mais, quais são as ações que ele fica propenso a fazer e ter depois de interagir conosco? Essas provocações ficam aí, né, no decorrer dos dias que vocês forem processando tudo que a gente conversou aqui, e fica a nossa gratidão, o nosso agradecimento por vocês terem se disponibilizado a enxergar a venda de pessoa para pessoa. A gente vai terminar esse webinar como a gente começou. Neurovendas, se a gente não quiser complicar isso, não quiser olhar por todas as questões técnicas e profundas que necessitam de muito estudo, de muito conhecimento, de muita atualização, mas que a gente se dê conta de que as nossas relações são de pessoas para as pessoas. É gente vendendo para gente, é gente comprando de gente. Neurovendas nada mais é do que a gente compreender que é assim que se faz negócio todo dia. Muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui conosco nesse webinar, e a gente espera que esse conhecimento, de alguma forma, vire aprendizagem, né? E aprendizagem é quando a gente pega algumas dessas coisas e se dispõe a mudar o nosso jeito de pensar, para que depois a gente possa mudar o nosso comportamento. Vira aprendizado quando a gente muda o nosso comportamento. E esse é o nosso desejo, já com a gratidão de vocês estarem aqui conosco. Muito obrigado.